casas pré-fabricadas em madeira versus tiny houses sobre rodas. Existem várias razões porque é que uma pessoa há de querer uma casa destas. Mas será que uma é melhor do que outra? Quais é que são as diferenças? Quais é que são as vantagens de uma e outras? Tenho aqui 8 coisas de que vamos falar hoje, sem nenhuma ordem em particular a ter em consideração neste tipo de casas. Agora, um pequeno à parte. Surgiu também esta ideia, a ideia de fazer este vídeo porque eu estou no Zemar Eco Resort, onde estive a ficar as últimas 2 semanas, porque estou aqui a fazer uma viagem em família, e estamos a viajar por Portugal, a ficar em vários sítios e por acaso ficámos aqui alojados agora e então estivemos numa destas casas pré-fabricadas em madeira, neste resort. Vocês podem informar-se mais sobre o que é. Agora, este tipo de casa é melhor, é pior? Vamos só falar aqui sobre vários assuntos. Tenho aqui a minha cábula. Ora, a primeira de todas, mobilidade. Quando alguém quer uma tiny house sobre rodas ou uma casa fabricada em madeira, normalmente irá colocá-la num terreno. E mesmo as tiny houses, a maior parte das vezes, o que eu imagino é que elas vão ser bastante permanentes num sítio. Portanto, quais é que são as opções de mobilidade? Vão vocês pensar, então a casa em madeira tem umas fundações onde assenta, não se vai mover. Ora, não é bem assim. Por exemplo, eu estou aqui numa casa de um familiar meu e o que eles me disseram foi que a empresa que construiu esta casa disse que por 5.000 euros fazia o transporte da casa para qualquer outro ponto no país. É claro que deve depender de terreno, acessibilidade, etc. Mas quer dizer que, sim senhor, vocês compram a vossa casa pré-fabricada, podem colocá-la num sítio e depois, se decidirem vender o terreno, comprar outro terreno, whatever, há uma possibilidade dela ser transportada, o que não acontece com um empreendimento ou com um apartamento ou com uma vivenda de tijolo e cimento, não é? É claro que a tiny house, em termos de mobilidade, nesta questão, ganha, apesar de muita gente também a fazer a opção de pedir e pagar um transporte à casa ser transportada, mas muitas vezes a casa é construída sobre um atrelado, por isso basta atrelar a um veículo e ir por aí adiante. Quanto mais pequena e mais móvel for a casa, mais fácil é este transporte, mas eu imagino que a maior parte das casas fique bastante fixa num sítio. Portanto, a fixação ao terreno, mesmo com esta hipótese de mobilidade, há aqui uma diferença grande, que é a tiny house terá de ter uma acomodação do terreno mínima. É claro que às vezes interessa se o terreno seja um bocadinho nivelado, não vamos pôr a casa numa encosta, mas a casa pré-fabricada tem que ter uma preparação de uma estrutura onde ela vá assentar. Às vezes são umas sapatas, uns pilares em betão, às vezes são estacas de madeira, há várias opções, mas implica um maior trabalho de fixação no terreno do que a tiny house. Vamos à terceira coisa, expansão da casa. Estas casas, nomeadamente estas onde eu estive a ficar, e aqui as do Zemar, têm um construtor, acho que a maior parte delas são do mesmo construtor, e são casas modulares. Os tamanhos são até muitas vezes idênticos aliás das tiny houses. Parece-me que a largura não há de exceder muito os 2,55 ou talvez um pouco mais, e o comprimento há blocos de 6 metros e depois, é claro, pode ser acrescentado, mas dá-me ideia de que se vocês quiserem um dia expandir a casa pré-fabricada e acrescentar toda uma secção, devido a esta maneira de construção, não será assim tão difícil tirar uma parede, juntar mais uma parte ou fazer o dobro da casa toda junta, enquanto uma tiny house não é esse o propósito. Se vocês tiverem uma tiny house em cima de um atrelado
e quiserem fazer uma extensão, será uma extensão anexa de outro tipo de construção, e o que eu já vi até, há quem ponha um contentor ao lado, há quem acrescente só um deck, há quem junte uma outra tiny house, mas parece-me que em termos de expansão da casa, se essa é a vossa ideia, ficarão melhor servidos com a pré-fabricada. Há muita gente que opta por este tipo de habitações por uma questão de minimalismo. Viver num sítio com menos coisas, com mais acesso à natureza, porque estas casas misturam-se e acomodam-se muito bem a sítios, ambientes assim naturais, e o minimalismo traz-nos mais perto de uma tiny house, porque uma casa destas pré-fabricadas, que muitas vezes são mais pequenas, por uma questão até financeira, ou por uma questão de transporte ou de colocação num terreno, não têm de todo de ser casas pequenas. Podem haver aqui casas enormes. Eu tenho um apartamento onde a gente vivia antes de viajar, e há casas aqui que devem ser do tamanho desse apartamento. Seguinte, ponto número 5, materiais de construção. Ora, eu acho que este tipo de casas, tanto as pré-fabricadas como as tiny houses, partilham aqui muita coisa no tipo de construção, desde os revestimentos em madeiras, aos interiores, à estrutura feita de elétrica e de canalização, feita de uma maneira simples, mas a pessoa pode diversificar, obviamente, os materiais de construção de uma casa e outra. Atenção que numa tiny house existe o constrangimento do peso e, portanto, uma casa pré-fabricada de madeira pode ter outro tipo de acabamentos ou pode levar coisas porque o peso da casa não interessa. Enquanto se queremos manter a tiny house sobre rodas legal na estrada, temos de ter em consideração os limites de peso dos atrelados que estamos a usar. Ainda em relação aos materiais, há casas, tiny houses, que podem ser construídas exatamente da mesma maneira como estes pré-fabricados de madeira são, ou seja, há pré-fabricados que, assentando em cima do atrelado com as dimensões certas, podem ter exatamente o mesmo tipo de construção, de estrutura, e portanto não vamos encontrar muita diferença. É claro que uma casa pré-fabricada de madeira também pode ser uma construção de madeira muito mais simples até do que se encontra aqui, e uma tiny house também. Portanto, anyways, é como eu tinha dito, acho que acabam por ser métodos de construção e construções muito semelhantes. Preço, número 6, muito importante o preço. Mais uma vez, eu acho que aqui não vai diferenciar assim tanto. Eu acho que a média das tiny houses sobre rodas vai ser um pouco mais pequena, por isso tendenciosamente podíamos dizer também que é um pouco mais barato, mas talvez não, porque o volume de construção deste tipo de casas talvez, e até cá em Portugal, seja maior, portanto, quanto mais volume de construção, se calhar preços menos elevados. Para as tiny houses, as casas vão ser mais pequenas, vão usar menos coisas. Aqui vocês podem optar por uma casa um pouco maior. A tiny house tem que pagar pelo atrelado, as questões de legalização dessa parte. A casa pré-fabricada de madeira tem que pagar pela instalação e preparação do terreno. Portanto, é claro que, como tudo, há preços mais altos e preços mais baixos, mas eu imagino que não sejam coisas que andem muito, realidades que andam muito distantes. Os preços acho que acabam por ser bastante semelhantes. Da minha experiência, do que eu vi, a partir dos 20 e tal, 30 mil euros, até aos 60, 70, 80, é claro que se a pessoa quiser gastar mais em materiais pode sempre ir para cima disso, mas é o que eu tenho visto. Ligações. As ligações à rede, acesso à água, eletricidade, gás, mais uma vez, bastante idêntico. As tiny houses normalmente são feitas com a capacidade de se ligar e, possivelmente, se a pessoa quiser, construídas como off-grid. Estas casas, exatamente a mesma coisa. Se forem instaladas com painéis solares, com recolha
de águas da chuva e uma pequena dificuldade técnica e fiquei sem bateria, então tentar resumir, tentar retomar onde estava. Estas casas pré-fabricadas, se tiverem recolha água, portanto, podem ter capacidade de estar off-grid exatamente como as tiny houses. Uma casa pré-fabricada em madeira e uma tiny house tanto pode estar on-grid como off-grid. Basta que as ligações sejam instaladas e normalmente neste tipo de casas, tanto as tiny houses como as casas pré-fabricadas vêm preparadas logo para fazer as ligações de esgotos, de eletricidade e de água, mas obviamente que elas podem ser preparadas com painéis solares, com sistema de recolhas e até ligadas a uma fossa cética, se o terreno permitir, ou então temos sempre a opção, que é o que acontece muito nas tiny houses, de ter as casas de banho secas para que a gestão das ligações seja mais facilitada, principalmente se quisermos ser móveis e chegar a um sítio. É mais fácil ligar a eletricidade e um acesso de água, mais difícil ligar a parte dos esgotos e águas cinzentas, etc. Parte final e oitava coisa é o terreno. Em que terreno é que podemos instalar uma casa pré-fabricada em madeira e em que terreno é que podemos estacionar a nossa tiny house? Olha, eu já fiz um vídeo sobre os vários tipos de terrenos e as legalidades para as tiny houses, mas dou-vos aqui o resumo porque no fundo aplica-se bastante às duas situações, que é a questão dos terrenos tem a ver com a permanência no terreno e, portanto, uma casa pré-fabricada de madeira, em princípio, vai requerer um terreno urbano para que seja instalada. É claro que pode haver ali pequenas nuances, há casas pré-fabricadas que podem estar como apoio à agricultura, num terreno rural e portanto pode haver outras maneiras. Também pode haver, se calhar, câmaras municipais que, se a casa de madeira for completamente off-grid e se a maneira como é instalada no terreno não impermeabilizar o terreno e etc, pode ser que haja sítios onde sejam abertos a que essa casa esteja num terreno que não seja um terreno urbano. Mas, como isto depende de distrito em distrito e câmara em câmara, o melhor sempre é informarem-se. Em relação às tiny houses sobre rodas, e a questão também porque elas foram criadas é esta flexibilidade de se vocês então tiverem um setting off-grid, vocês no fundo estão a estacionar o vosso veículo num terreno. É claro que eu não estou a falar de viverem permanentemente e ser uma habitação, que isso aí pode ter outras implicações, mas em princípio, casa de fim de semana, andar de um lado para o outro ou não, há sempre uma maior flexibilidade em relação ao uso do terreno por uma tiny house sobre rodas, que, aí está, a grande diferença vai ser que uma é um imóvel e o outro é um veículo. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham aprendido algo, ou então que até tenham ficado com mais dúvidas e então vão acabar por investigar e saber mais sobre este assunto. Eu não tenho, sem ser esta minha pequena experiência aqui nestas casas de madeira, eu não fiz nunca nenhuma pesquisa sobre empresa, sobre construção de casas pré-fabricadas, mas gostei muito da experiência. As casas são super confortáveis. Acho que hoje em dia a questão dos materiais, etc., tanto tiny houses como este tipo de casas já conseguem ser uns apartamentos super confortáveis, não têm que ser nada uma divisão manhosa, e portanto acho que há aqui um grande potencial neste meu interesse, que é maneiras de viver e de habitar diferentes do standard, e portanto explorar estas diferentes alternativas. Até ao próximo vídeo.